Muito bem, galera, com essa introdução topzera, vamos parar aqui o Mozart. Seguinte, esse aqui vai ser um Ultimate Compendium, tá? Sobre mães solo, mães solteiras e missol. Desculpe aí a barulheira de fundo, mas o que importa é a informação ser dada. Todas as informações que eu vou passar aqui, primeiro de conversa, dados, fatos, são tirados do United States Department of Health and Human Services, tá? É o Departamento de Saúde lá e Serviços Humanos dos Estados Unidos, OCDE, ONU, o Centro Nacional de Famílias, tá? Que mais? US Department of Homeland Security e Administration of Children and Family, tá? Então, também todos os órgãos dos Estados Unidos. Muitos dados aqui estão defasados. Tem dados até 2010, 2018, tá? No Brasil a pegada é um pouco diferente, até pior, mas dá para ter uma ideia, né? Que em base que nós estamos aí com 33% a 34% de mães solteiras, né, no Brasil, né? Então vamos lá, vamos começar um pouco da explicação de como surgiu e o conflito da sociedade moderna. Esse vídeo não é para pessoas que estão na rede, talvez, ou que não estão pensando no momento. Isso aqui exige análise, que eu fiz aqui para vocês, mastigada, exige visão e o melhor de tudo é você tem que se abstrair para tirar suas conclusões. Não pode tomar partido de nenhum lado, sendo você filho de mãe solteiro, pai solteiro, enfim. Estamos analisando dados, beleza? Então vamos dar uma explicadinha aí no começo do conflito das... e outra, se você tiver um colega, amigo, filho de mãe solteira aí, passa para ele que vai ser interessantíssimo. Então vamos lá, conflito na sociedade moderna. Teve uma explosão no Ocidente, tá, de missol a partir dos anos 40 e 50, e teve relação risco e segurança, tá? Assim, me engasguei com o café. No passado, a galera, os anciões lá, os bisabiso e tal, eles deixavam algumas regras no passado e para isso tomava conta e controle da custódia e da parte sexual juvenil, tá? Isso bem antes do controle de natalidade confiável, camisinha, que mais? Pílula, DIU, etc, etc. Tô falando bem antes. Então assim, se você tivesse uma filha e ela engravidasse, isso era ruim para você como família, porque não tinha um estado que pagasse as contas para essa mulher, né? As contas do como é que é? Do filho, etc, né? Então se sua filha engravidou antes de 1973, vamos colocar assim, que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, você tinha que mandar ela embora uns 6 meses ou mais, tá? E ela teria o filho e ele seria dado para adoção e praticamente todo mundo saberia o que estava acontecendo, né? Em seguida em seguida você podia ter uma futura capacidade talvez de casar essa sua filha e ele ia ser reduzido drasticamente, né? O percentual era muito mais difícil você casar no passado uma mulher que já teve um filho, que não era mais virgem e tudo mais, do que hoje em dia, né? Então você tinha que ter sorte para recasar ela, né? Para casar de volta, tá? Assim, como se o valor do casamento dela diminuísse, tá? E isso era péssimo para a família. Estamos falando em meados de 1940, 50, beleza? 70, etc. Você ficaria com o pai, né? Ficaria com... que assim, ó... se você ficasse com um cara, talvez você ficasse com um genro de menor qualidade. Então se você aceitasse, né, que a tua filha desse com algum vagabundo, Zé Droguinha, qualquer um aí, você ia ter um genro de menor qualidade. E essa era uma das razões para você honrar a família, casar virgem, né, casar com etc. O segundo modo você teria que fazer eu não posso falar, acho que abortos aqui, tá? Teria que tirar o nenê, tá? Particularmente isso aí quando era ilegal ainda nos Estados Unidos. Hoje isso é horrendo, né? Mas além de ser perigoso na época, o risco era muito maior, né?
Era um risco lá em cima no talo. Ou você poderia forçar o cara na espingarda, se fosse o pai, né? O pai da menina, e falar, ó, vai casar na marra, né? Que nem eu falei, daí você podia pegar um cara aí de baixa qualidade para se tornar reservatório genético da tua família, né? Então, e para sempre viver com você, né? Ter o genro ambiente nos próximos 40 anos, tá? Não é a solução, mas não era a solução mais ideal, mas fazer o quê, né? Ou você também poderia assumir uma criança como avô e criar, sustentar, etc. Esses daí são todos aspectos altamente negativos, porque impactam diretamente a todos os indivíduos da família em volta, né? Por isso que as pessoas se envolviam na sexualidade feminina e masculina antes. Vamos casar virgem, ó, só namorinho, pega na mão, tá? Fora do compromisso de criar uma criança, né? 20 anos aí pra mais, né? Criar a criança aí, tá? Na educação, etc. Por isso que necessitava de um compromisso quando o cara casava. Então, né, é o compromisso de casar, aquele compromisso, né? De você educar a criança e tudo mais. E antes de liberar também essa parte de sexualidade juvenil, né? Você precisava que as pessoas estivessem comprometidas. Vocês se comprometeram? Então agora vocês podem trepar à vontade. Então, essa era a norma, tá? Por isso que tinha sexo depois do casamento só. O cara casava virgem. Isso era implícito, tá? Era implicitamente isso, tá? Já estava no contrato, vamos colocar assim. E essa exigência aí de produzir um ser humano que vai precisar de 20 anos ou mais de recursos, né? Tem mais essa também, né? Então, no passado tinha esse foco de educar crianças de maneira com que eles não teriam muito sexo ou não teriam sexo desprotegidos com alguém, tá? Isso no passado. Quando chegou nos Estados Unidos o welfare, né? Welfare State, tá? O paizão, o estado papaizão, isso aí corroeu tudo, né? Então tudo que a gente vê agora está corroendo, né? O assistencialismo, vamos colocar assim, né? Então agora os pais não precisam não ter muita vigilância dos testículos e ovários dos dois envolvidos, né? Da tua filha, se você tiver uma filha aí do cara que vai trepar. Então o risco de ser uma mãe solteira caiu muito, né? E o pior, as recompensas estão aumentando, né? Então assim, distribuição de renda forçada pelo governo, sendo tributos, ou via força da lei. A gente pode colocar aqui como exemplo, agora que aconteceu por último, foi como é que é? Do Bolsota lá, como é que é? Vale mãe solteira de R$ 1.200, enquanto o pai de família com 4 ganha 400, né? Ou 600, né? No caso 600, ela ganhava 1.200. Então tá aí, né? Distribuição de renda forçada pelo governo. Então estimulando, né, a mãe solteira, né? Esse é um contexto geral, beleza? Agora a gente vai entrar nos dados para vocês acordarem para a realidade. Então assim, para você jovem aí que cresceu, está escutando aí e cresceu sem seus pais, provavelmente já deve ter se perguntado, né? Será que minha mãe escolheu o cara errado? Ou ela é incapaz de manter o cara certo? Ou alguma coisa assim. E sim, alguns pequenos detalhes fazem a diferença, como aprender a fazer a barba, jogar bola com teu pai, aprender a andar de skate, rolimã, etc. fazem muita diferença, tá? Provavelmente isso aí foi substituído pelo YouTube ou por algum tutorial, beleza? Que é péssimo, tá? Agora, o que substituiu muitos pais de muitas crianças, principalmente meninos, foi a representação dos pais na mídia. E isso está cada vez pior desde 1950. O pai hoje é representado por um banana, bundão, né? Não sei se vocês perceberam, sempre ridículo, retardado, sempre de óculos, cara de tonto, muitas vezes ridicularizado como burro. Eu falo para meus filhos, desde já, nos meus dois filhos, olha aí como é que eles representam o pai, ó. Sempre burro, né? Tudo errado, o cara não consegue fazer nada, entendeu? Isso quando não é pior, ou seja, não tem nada de positivo nos modelos apresentados pela mídia. Aí é óbvio que não querem pessoas, que as pessoas pensem e se revoltem, né? Além disso, o Estado, o FMMI aí, não quer que os filhos de mães solteiras sejam expostos a modelos como eu, Dom Sandro, Tiozão, figuras masculinas, Rambo, quem mais? Schwarzenegger das antigas, né? Porque as crianças e jovens vão questionar, porra, onde é que tá esse ótimo pai que eu vejo na mídia o tempo todo? Então, quando algo está faltando, a gente baixa o valor dele, tende a baixar o valor,
Por isso sempre são declarações depreciativas em comerciais, shows, tá? Quem não lembra da propaganda da Gillette lá, né? Pai malvado, sempre retardado, não sabe nem pentear o cabelo. Pode perceber que eles estão sempre fora de sintonia, sempre ridículos. Os pais são retratados na mídia. Vamos colocar aqui então a primeira figura para a gente analisar. Essa aqui é a primeira figura. Deixa eu ver se está gravando, senão eu falei tudo isso aí, cara, de retardado. Não, tá gravando, beleza, vamos lá. Deixa eu botar o header também aqui, ó. Pum, agora sim. Então essa vamos colocar assim antes, mas nada, esses análises nos Estados Unidos, mas dá pra gente tirar uma base como tá o mundo, tá? Inclusive tem o Brasil aqui, depois eu vou colocar pra vocês. Então só nos Estados Unidos, né, 1/3 de todas as crianças estão vivendo sem pai biológico, igual aqui, né? Aqui já está em 33%. 39% dos alunos, tá, da primeira última série com ausência de pais em suas casas, quase 40%. Isso não significa que eles nunca vejam, tá? Ou que não tenham padrasto, alguma coisa assim, mas ausentes os pais biológicos. E não é só, que nem eu falei, nos Estados Unidos. Imagine no Brasil. Imagine, né, galera que faz filho no funk. Então a quantidade de filhos nascidos fora do casamento é gigantesca, tá? Noutra parte do documentário eu vou falar resultados negativos. Então são 2 documentários, são 2 fatos e dados que não tenho o que questionar. Eles são, acho que talvez a obra mais importante do canal, ou uma das mais importantes, tá? Desses meus 2 anos e meio, 3 anos de YouTube. E eu tô mastigando eles aqui para vocês entenderem como que tá a coisa aí. Então agora vamos para a verdade, né, das heroínas empoderadas, ultra, combo, mãe solteira. Então, dados e nada de achismo. Beleza? Vamos começar com as piadas aqui, que é esse gráfico aqui. Nas séries de TV, o número de vezes que a mãe contou piada às custas do pai. Então, ele aumentou... Quer ver? Ó, vamos analisar esse gráfico aqui. Ó. Em 1950, aqui, ó, Father made fun of mother. Tá? Então, o pai tirou sarro 58 e a mãe tirou 19. Aí, de 1960, 31 para 23, tá? Isso é vezes 50, né? O número de piadas é 50. Então aqui é vezes 75, ó, 65, 56. Em 1980, já era o pai tirado muito mais sarros. Hoje, mais que dobrou a quantidade de piadas tirando sarro do pai, né? Fazendo ele como retardado, etc. Então, ó, 176 em 1990, tá? Então, é um aumento de 1,8 vezes aí, de 1940 para 4,3 vezes por episódio nos anos 90, tá? E os pais de classe geralmente trabalhadora, tá? Tem o dobro de probabilidade da classe alta de serem considerados piadas. Então sempre pegam um pai trabalhador para fazer piada, nunca o cara de classe topzera, né? O alfa monetário, tá? Isso aí é só uma lasquinha, tá? Do como os homens são retratados, mas pode colocar hoje umas 8 vezes mais do que isso, tá? 10 vezes mais, beleza? E quantas crianças sendo expostas a tudo isso aí? Muito bem. Você acha que você não foi influenciado? Foi. Uma quantidade absurda de horas na televisão, tá? Televisão, internet, tablet, celular tem influência direta nas crianças. E vamos olhar umas estatísticas aqui também, ó. Mais fatos e dados. Pum. Tá? Então, esse aqui é um gráfico que fala sobre a exposição das crianças na televisão. Então, de 8 a 10 anos, 7 horas, quase 8 horas de exposição, tá? Por dia, beleza? De 11 a 14, ficam 12 horas por dia, quase. 11,53 horas por dia, né? Em televisão, tablet, etc. Beleza? Tá aqui, assistindo série, né? Aqui ainda tá por homem e mulher, então os homens ficam 11 horas e 12 e as mulheres menos horas, 10. E aqui no final é por classe, então caucasiano, hispânico nos Estados Unidos lá e negros, né? Então tá aí, tá? O engraçado é que assim, as feministas estão toda hora protestando sobre representação das mulheres na TV, games, etc, né? E elas têm um foco muito forte nesse meio hoje. Como elas são retratadas na mídia? Você escuta algo de como os homens são retratados na mídia? Como retardados, que eu falei? Figura não, né? Ah, tá. Então o que eu estou apresentando aqui incomoda, né? Porque são dados.
E não estou falando só de homens idiotas, mas às vezes os caras são retratados como violento, frio e agora esfrufrador, né, em potencial. Então, vamos dar uma olhada na relação de casamentos e divórcios até 2011, tá? Hoje essa taxa aí está nas alturas. Então vamos analisar aqui o gráfico do divórcio. Então, em 1930 você tinha lá, ó, marriage per rate, então é o casamento, né? E lá embaixo o amarelo era o divórcio e marriage divorce rate. Então o cara que é casamento e recasamento, divórcio e recasamento. Então vocês podem ver para 2011 você teve uma queda, ele aumentou um pouquinho, teve uma queda, e o número de casamento e separações aí também deu uma aumentadinha. Repara os picos, ó. Esse pico aqui é interessante, ó. 1942, 45, o que foi? Segunda Guerra, lembra? Então os homens voltavam, aquela geração baby boomer foi criada aqui, olha o pico de casamento, ó. Ali, ó, 1945, 1948, ó. Bum! Né? Então a mulherada estava desesperada, não tinha homem, foram pra guerra, o cara voltou soldado alfão, tinha grana do governo, blum! Vamos casar com os homens. Então, assim, isso aí é o impacto ferrado nas crianças, né? Quase por cento das... cadê o outro gráfico aqui, ó? Aqui. Aqui é um outro gráfico que são 41% of newborns were born unmarried parents. Então são casamentos, filhos que nasceram fora do casamento. Então você veja, em 1940, 4%, e 2010, que era o último dado que tinha lá, era 41%. Tá? E olha o impacto, né? Quase 50% das crianças não veem seus pais, cara. Não são... É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Vamos para análise de filho fora do casamento, que é esse aqui, então a gente já fez. Eu acho que no Brasil deve estar bem pior a coisa, viu? Deve estar bem pior. Tá? Eu não achei os dados do Brasil, galera. Então, eu procurei de lá. E pelo menos acho que lá talvez seja um pouquinho mais confiável do que aqui, inclusive, que aqui talvez eles queiram mascarar algumas coisas, tá? Inclusive você não vê esse tipo de coisa, documentário por aí na mídia, né? Nunca falaram, né? Será que tem a ver com casar virgem isso aqui, etc? Pode ser, né? Um aumento estrondoso. Hoje deve ser o quê? 70% em 2010? 10 vezes de aumento, ó. 1940, 4% para 41%. 10 vezes aumentou, hein? Olha lá. E a sociedade, as crianças na sociedade, será que tem impacto psicológico? Não sei. Não precisa ter casamento legal, pode ser qualquer tipo. Mas lembrando que o casamento existia antes de existir governo, beleza? O casamento existia antes de existir governo. Então, até na Bíblia lá tem relato, né? Juntou, tal, Abraão, etc. Então, Raquel. Então, os casamentos existiam antes de existirem o governo, tá? Então, aparentemente, acho que eles estavam certos em controlar aí a sexualidade dos jovens. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é por países, ó. Então, esse aqui é por países, tá? Cadê? Então, ó, 13%, Brasil, ó lá, Bolívia, 55%, Brasil, 66%, Colômbia, 84%, caceta, tá? É isso aí, ó. A mãe solteirice foi desaprovada e foi associada ao ataque socialista, tá? Isso aí, existe um livro de 1990 que fala sobre isso, e existem alguns pensadores que falam sobre a meta de rebaixar o pai e fazer as mulheres mais dependentes do Estado, tipo, como é que é? Seria para ganhar poder, tá? Então, coincidência, né? Tantas leis aprovadas, tudo, né? Aumento do poder para o Estado, aumento do poder para elas, muitas coincidências, na verdade. Vamos pegar um gráfico aqui de aprovação de MSOL. Então, assim, esses aqui são os estados, são os países onde o pessoal aprova. Então, pessoas que aprovam mulher ter um filho como mãe solteira, mas não quer ter relação estável com o homem. Então tá aí, ó. Estados Unidos 52%, tudo bem ser mãe solteira. Espanha, que é mais socialista lá e tal, e femimimi, lá tem muita femimimi, 80% aprova. Olha aí.
Canadá, 43%. Aqui, ó, Grã-Bretanha. Inglaterra, 33%. Olha aí. Que beleza, hein? Será que tem algum impacto na Inglaterra aí? A parte da rainha ser casada? Não sei, pode ser. Não tinha pensado nisso. Então, assim, tudo isso aí gera consequência, né? A maioria das pessoas, ela não navega, ela não vai na vida, assim, não percorre a vida dela de maneira racional, filosófica, né? Mas sim socialmente aprovado. O que é socialmente aprovado em volta dela, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor, né? E a maioria é guiado por isso, e não pela maneira racional de pensar em causa, consequência, efeito, e sim talvez aquela coisa de emoção, né, da hora, ou se está na moda, vou fazer o que está na modinha, tá? Ou geralmente se perguntam, mas o que eu vou ganhar com isso, tal? Outro gráfico aqui, ó, as crianças precisam de 2 pais, vamos colocar assim. Então precisam dos pais, seja mãe e pai na criação. Pesquisa feita aí, ó, vamos ver. Estados Unidos, 63% diz que sim, preciso. Canadá, cadê? Espanha, 78%. Que é engraçado que a Espanha, 80% diz lá que concordam com a mãe criar solteiro, só que 78% concordam que tem que ter o pai e a mãe na criação. Ó, Germany aqui, ó, 88% lá, ó, taxa mais alta, Alemanha e México. Tá? Então, assim, dá uma olhada na Suíça, ó, onde o socialismo é maior, lá como é que é o estado paisão, é mais baixo, tá vendo? Olha aqui, ó. Lembrando que a gente tá com 34% de mãe solo no Brasil, hein? 34. Então 40 é onde é mais socialista, lá as mulheres são mais feministas, olha lá, 47% só. Que não precisa dos dois na criação. É interessante. Como eu falei, galera, isso aqui são fatos e dados. Vamos falar um pouco de abuso, tá? Então eu vou medir as palavras aqui, porque já viu, né, no YouTube. Abuso das crianças. Esse gráfico aqui fala muito, olha só. Aparentemente, um lugar mais seguro para a criança é com os pais biológicos casados. Então, não casar é sim péssimo para a criança, tá? Então tem aqui, ó, o verdinho é casamento biológico, né? Então, abuso moderado e abuso sério. Então, abuso sério, 2.6. Single parent with partner. Aqui, ó, solteiro com parceiro. Então, ó, 33% moderado e 20% abuso. Mãe solteira, 14.8% abuso. Olha lá, amarelinho aqui, abuso sério, 11.9%. Então esse gráfico mostra que realmente as crianças estão bem mais seguras com pai e mãe casado. Obviamente que hoje isso é complicado, né? Casamento hoje é complicado. Vamos aqui mais um gráfico. Olha aqui, ó. Esse gráfico aqui. Vocês observem aqui, ó. Quase metade das crianças são abusadas somente pela mãe. Mas não é o pai que é malvadão? Ah, tá. Pelos pais não chegam nem na metade do que é na mãe. Olha lá, 22% father e 49% mother. Não somos mais violentos, esfrufradores de potencial, não é isso que os números dizem, né? Eu acho que assim, a maioria das pessoas elas têm compulsão automática em defender a mulher, tá? Além disso ser sexista, porque, né, ser direitos iguais, né? Isso diminui a responsabilidade moral delas. Isso aí é horrível, a gente não é igual. Então, se você ouvir uma estatística horrível sobre homens e não for defender os homens também, não defenda as mulheres. Se você faz para um, tem que fazer para os dois, na verdade? Mas obviamente isso aí não vai acontecer, né? Imediatamente as pessoas encontram desculpas para a imoralidade por parte das mulheres, tá? Só ver o caso da Elise Matsunaga aí agora. Mulher defendendo ela, dizendo que ela estava certa em esquartejar o marido, tá? Aí vai ver as pessoas dizendo também, mas a mãe fica exposta muito mais aos filhos, porque são cuidadoras primárias. Então é óbvio que vai ter mais abuso. Mas isso aí também não é válido, porque veja, um trabalhador que se aposenta, acaba batendo, aposentou e acaba lá dando uma muquecada na mulher, né? Pá!
Aí o policial chega pra ele e fala assim: ó, seu policial, eu costumava trabalhar, agora eu fico mais em casa, eu bato mais nela que fico mais exposto. Não faz sentido, né? É arrumar desculpa, então vão arrumar desculpa. Será que isso aí soa legítimo? Será que ele ia conseguir se safar por causa disso? Não, né? Ou eu trabalho com diamantes, opa, roubei aqui um monte porque eu estava exposto a mim. Então, exposição não justifica esse tipo de coisa, né? Então, sem desculpa aí para as mulheres, tá? Vamos ver aqui, crianças vivendo só com os pais. Então tá aqui. Vamos ver aqui. Divorciados, cadê os pais? Cadê os pais? Widowed. Widowed é quando morre o marido. Viúva, tá? Então, nunca casou, tá aqui. Tá lá, 31%. Viúva, então viúva ali, ó, 5%. Divorciados, cadê? Vermelho, tá? Em 1968 estava em 20%, hoje está em 45%. Tá? Deixa eu ver esse aqui, crianças vivendo com os pais. Tem mais um aqui, crianças vivendo só com as mães. Então vocês veem aí, cadê? Crianças vivendo só com as mães, 1968%. Hoje, aqui o último dado que a gente tem em 2012, 24%. Eu chuto que hoje deve estar nos 30 e bolacha, 30%, que às vezes mora com o avô junto, vó junto. O número é constante aqui, ó, dos anos 90 até 2012, deve estar na casa de uns 30, hoje em 2021, 10 anos a mais. Mas são fatos e dados. Então, assim, o que está causando isso aí? Será que é casamento e divórcio? Será que tem muito mais a ver com escolha do que com acidente ou circunstância? Não sei, é um negócio para se pensar aí, né? Deixa eu ver aqui, gráfico filho fora do casamento. Criança vivendo com as mães. Opa, aqui ó, vivendo com as mães, tá aqui também. Mais um gráfico. Gráfico vivendo com as mães, tá aí ó. Widowed 3%, que é o separado. 19%. Cadê aqui ó? Divorciado, 30%, ó. Foi o que eu falei lá, ó. 2014, último dado, 30%. Então já deve estar bem pior, né, do que isso aí. Então esse gráfico aqui são também deve estar desatualizado, mas são gráficos de filho fora do casamento, das mulheres, a idade que elas têm o filho, né? Então hoje deve ser, há 19 anos, deve ser o pico, deve ser 18, 17, tá? E até uns 25. Então perceba que a mãe solteira de 32 até o fim da vida, geralmente assim, ela é pouco, porque geralmente ela trabalha, então ela pode bancar. Mas a grande maioria do estado banca o resto, né? Ou avô, ou avó. Então aqui, ó, 19 anos de idade, 20%, 20, 24, 36. Se a gente pegar esses dois aqui, dá mais que a metade, né? Mais que a metade aí, né? Então é complicado, né? Então a gente sabe que o imposto está indo para as novinhas do funk, né? Até os 24 anos de idade está sendo, né, recebendo filho fora do casamento, então não é casado, mas solteiro, tá aí os dados. Esse aqui é um dado lá obviamente nos Estados Unidos, tá? Seria o gasto social com bolsa lá nos Estados Unidos. Então vermelho, né, então já está em 64%. 2% são os two parents, então somente 2% pega auxílio do governo, casados, né? Isso em 2001, vamos em 2014, 5%. E 50, quase metade da população, only parent family e no parent family. Então, que tem como é que tem, por exemplo, tio morando junto, sei lá, avô, etc. Então, vocês percebem que é mais de 90% no total, né, pegando aí algum tipo de auxílio, tá? É o welfare state, beleza? Ai, caceta de moto. Então, o gasto social com bolsa, imagine o bolsa Covid aqui, provavelmente é a mesma coisa, tá? Tudo isso aí, galera, gera imposto, dívida, inflação, impressão de dinheiro, instabilidade econômica, tudo resultado disso aqui, tá? São gráficos, dados, não é lorota, não é mentira, é dados, tá? Quem quiser imprime depois os dados aí, vai debater aí. Deixa eu ver, mulher no trabalho, vamos ver aqui, ó. Então, mulher no trabalho,
analisar esse gráfico aqui, ó. Filho mais novo, olha, dá uma olhada aqui, ó. No filho mais novo, 1975 e 2008, tá? É o gráfico aí. Ele quase dobrou, tá? As mães lá, ó, dos 3, abaixo de 3 anos, abaixo de 6, de 6 a 17 e no children, né? Sem criança. Então dá uma olhada aqui, ó. Veja como é que tá crianças mais vulneráveis, tá? Mais novas são vulneráveis. Então metade hoje, ó, 2008, hoje 2000, deve ser 2020, 21 deve estar com 70%, que seja 70%. Então assim, essas crianças mais vulneráveis, elas precisam da mãe, a mãe não está lá. Então é a criança sendo colocada 20 horas ou mais por semana. E tem um estudo que diz que eles têm todos os mesmos. A criança que fica 20 ou mais horas por semana em creche, etc., por semana, tá? E uma criança abandonada pela mãe tem os mesmos sintomas. Então o sintoma de abandono materno, está em creche com 20 horas a mais, é considerado abandono. Cadê a justiça? Ah, tá, beleza. E outra, se você tem trabalho integral, a mulher tem trabalho integral e seu filho tem 6 meses ou 1 ano de idade, eles têm probabilidade de ter os mesmos sintomas também, tá? Quantos aí que estão escutando não sentiram isso na pele? Carência. Talvez a carência afetiva por mulher hoje, que muitos jovens têm, seja fruto disso. Olha o link, galera. Puta, que link foda. Desculpa eu fazer uma autoelogio, mas porra, eu fiz um link muito foda aqui. Será que essa como é que é? Essa carência que vocês têm de validação feminina não tá aí? São dados. Ciência. Se você teve em creche 20 ou mais horas por semana, são 4 horas, galera. Meio período, 4 horas. 4 vezes 5, 20. Se você ficou mais do que isso, se você ficou 6 horas na creche, 5 horas, você tem mesmo sintoma de criança que foi abandonada, psicológica. Bacana, né? Ai. Então esse aqui, qual gráfico que é esse aqui? Esse aqui, menor de idade. Ah, aqui ó, gráfico por menor de idade, isso. Mulheres no trabalho por menor de idade, os filhos. Então aqui ó, 30%, 1975, hoje está em 59%, 2008 lá ó, 60%, falei? Olha aí, 40%, amarelinho, e os casados 77%. Bom galera, esse aí foi o primeiro pedaço, tá, da nossa análise da Compêndio de Mãe Solteira. Vai ter muito mais dados pela frente e segurem-se na cadeiras porque provavelmente vai ter revelia, como é que denúncia, mas contra fatos não há grito, não há choro, não há argumentos. São fatos e dados. Grande abraço a todos, espero que vocês divulguem esse trabalho aí que eu estou fazendo. Dá para um colega teu aí, que é filho de mãe solteira, ou vai casar com mãe solteira, enfim. Vamos para a parte 2. Não esqueça de assinar o sininho, porque vai ter a parte 2. Essa é a parte 1, beleza? Grande abraço.